Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Nós a louvamos, agradecemos o nome do Senhor Jesus. Agora vem o aprendizado. Vem o momento que o Senhor, através da tua palavra, fala conosco. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1. Está lá no Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 18. Amém? Amém? Show aí, irmão José. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Show? Então vamos lá de novo. Rebobina. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde estão os sábios? Onde os escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Podeis assentar, irmãos. Paulo escrevendo aos primeiros coríntios, aos gregos, povo de muita sabedoria. E ele não usou de sabedoria, usou a simplicidade, falando de Cristo, nosso Salvador. E você vê que todo o nosso conhecimento de Deus acontece graças à pregação de homens de Deus. Do começo da Bíblia, de Gênesis até chegar aqui. Nós vamos falar de pregação. Aquilo que o Senhor Jesus mais fez em toda a sua caminhada. Porque Jesus era a palavra, Jesus era a verdade, Jesus era a vida. E toda vez que Jesus falava, ele estava pregando.
Toda vez que Jesus falava com alguém, ele estava pregando a palavra para aquela pessoa. Você vai notar de toda a sua caminhada durante seus 3 anos e meio. Uma palavra poderosa. E essa é a mesma palavra. Mas o que podemos fazer para que essa palavra venha fazer sentido nas nossas vidas? Porque às vezes nós não conseguimos entender o profundo da palavra. O que nós precisamos? Continuar caminhando, continuar buscando. A gente sempre fala, pessoas vão aprender mais rápido, mas outras pessoas vão demorar um pouco mais, mas todas vão aprender, porque o Espírito de Deus é para cada um de nós, e é Ele que revela o que está no profundo. A palavra aqui fala que não foram os homens que encontraram a Deus, foi Deus que se revelou através da loucura da pregação. A loucura da palavra, porque para o mundo a palavra de Deus é loucura. Você viver, você abandonar as concupiscências, as coisas que o mundo mais valoriza. O que é que o mundo valoriza? Ouro, prata, poder. E aí você se depara com a palavra de Deus e ela pede para você ser humilde. Ela pede para você não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Ela pede para você colocar Deus em seu coração, ao invés de colocar coisas materiais na sua vida. Mas ela fala também, você colocando Deus, Ele vai acrescentar tudo que você está precisando. O problema na nossa vida é que a gente quer sempre caminhar da nossa maneira, da maneira que a gente caminhava antes, correndo atrás de ouro, correndo atrás de prata. Simplesmente a vida da gente era só ir para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e às vezes não tinha nem lazer, e não fazia o que era essencial, buscar a Deus. Isso nós estamos fazendo hoje. Então significa que já é um grande aprendizado da palavra do Senhor. Deus se alegra quando Ele vê. Mesmo que ainda não esteja fortificado ainda no coração, o coração ainda não está queimando com a palavra, você ainda não está entendendo, ainda não estamos. Eu também, irmãos. Vocês acham que eu sei muita coisa? Não sei. Eu estou aprendendo junto com vocês. Mas eu tenho humildade de falar isso para vocês. Todos os dias eu busco mais conhecimento, eu busco aprender mais. Mas a palavra de Deus é infinita. Aquilo que Deus tem para ensinar para cada um de nós é infinito. É infinito, é para a vida eterna. Você vai passar toda a sua vida e vai continuar sendo uma criança espiritual. Você pode até alimentar de comida mais sólida, mas você ainda não vai ter todo aquele entendimento, porque a palavra está sempre nos ensinando todos os dias da nossa vida. Pedro andou 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo. E no momento que era para ele se firmar mesmo, ele falou, eu vou estar com o Senhor em todo lugar que você for, se você apanhar eu vou estar junto. Ele não falou isso, mas naquele momento que a coisa apertou, que as coisas mudaram de direção, porque a gente está acostumado a andar sempre numa direção, acreditando naquilo que a gente quer acreditar de verdade, e quando Deus muda aquele caminho, você fala, não vou conseguir. Você não está preparado para aquela mudança, mas Deus vai preparando através da palavra. Foi isso que o Senhor Jesus falou para Pedro. Pedro, você vai me negar. Você está falando que vai comigo onde eu for, mas você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarei. Ele falou, nunca. Esses aqui podem, eu não. Eu sou diferenciado. E às vezes somos nós, no começo da nossa caminhada, acreditando que nada vai abalar, que tudo vai estar em firme. E às vezes vem alguns obstáculos tão pequenos nas nossas vidas e a gente já começa a fraquejar. E aí o que o Senhor fala? Orai para que não entreis em tentação. Ouvir a palavra, ou loucura, ouvir a loucura da pregação. Porque essa palavra, ela vem para nós, pequenos. A palavra de Deus, ela fala aqui também, em 1 Coríntios, do 18 ao 29, ela fala que a palavra de Deus, ela veio para os pequenos, porque Deus pega aqueles pequenos e levanta e mostra para os grandes aqui, ó, vocês acham que vocês é grande? Olha esse aqui, é muito maior, e olha de onde que ele veio. Sem a minha palavra, poderia ele alcançar essa altura, alcançar essa posição? Você acha que Davi conseguiria alcançar a posição que ele alcançou, se não fosse a palavra dada a ele? Porque quando Samuel foi ungido, nada mais, nada menos que ele foi entregar a palavra para Davi. Estou te entregando a palavra de Deus para você. Deus tem algo grandioso na sua vida, acredite. E é isso que ele fala para nós, é a mesma coisa. Estamos aqui para receber essa mesma palavra. Se você abre o coração, essa palavra entra dentro e faz a diferença. Ela fez na minha, pode fazer na sua, e de cada um de nós. Basta ter fé e continuar vindo, alimentando da palavra. Onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá estarei. Olha, até nisso Deus agrada.
Ele fala para você não desistir, não desista, continua firme nessa palavra. Continua fortalecido pelo poder da palavra, mas é preciso de ouvir a pregação. Todos esses grandes homens que depois que Jesus subiu aos céus, continuaram fazendo a mesma obra, pregando o evangelho. E isso que nós vamos falar agora. Abram as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 5. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Está fácil. Capítulo 5. Êxodo 5, do 1 a 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Você sabe o que Moisés e Arão estavam fazendo aqui nesse momento? Eles estavam pregando a palavra. Olha o poder da palavra. Deus faz aqueles que acham que são, Ele coloca aqueles desprezíveis para mostrar para aqueles que acham que são, que não são nada. É o que estava acontecendo aqui nesse momento. Quem era Moisés? Ninguém. Um homem que tinha fugido do Egito, 40 anos já tinha feito que ele tinha saído de lá. De repente ele volta com 82 anos mais ou menos. Quem é esse Moisés agora? Antes ele era um neto de Faraó, mas agora quem é ele? O Faraó já tinha morrido. Quem era Moisés? Já tinham esquecido dele. Mas Deus não esquece da promessa. Quando você caminha com Deus, lembre que tudo que Deus tem o melhor para você. Se você pegar esta palavra e colocar no seu coração e falar: Deus tem o melhor para mim, glória a Deus, você já está aprendendo. Mas lembre que Deus vai te levar por caminhos que às vezes nós não queremos ir. Ou você acha que Pedro queria ser crucificado de cabeça para baixo? Na verdade eles queriam crucificar ele de cabeça para cima. Ele falou: não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me vira de cabeça para baixo. Esse era Pedro, pregador do evangelho, tinha fé no coração, preocupava com a palavra, não preocupava com ouro e com prata. Deus o alimentou, Deus o fortaleceu. Aí você fala: mas e de que vale isso que ele fez? De que vale isso do que ele fez? Ele fez uma coisa tão grandiosa na sua trajetória no meio de nós, há 2000 anos atrás, que até hoje milhares de pessoas estão pregando sobre esse homem. Por quê? Porque ele andou com Deus, porque ele foi fiel a Deus. Lógico que ele cometeu erros assim como nós também vamos cometer, mas ele não desistiu, ele não parou, ele continuou caminhando. Falou: Senhor, perdoa pelo erro que eu cometi, né? Perdoa aí, porque eu achei que eu não ia negar, mas na hora que eu vi o trem apertar, eu fiquei com medo. Determinadas situações nós também vamos ter medo. Moisés não fugiu do Egito porque ele matou um egípcio que estava batendo o povo. Ele tomou as dores daquele povo. É meu povo, esse cara não vai bater não. O que o soldado do Egito está pensando que é? Foi lá, matou, escondeu, e aí teve que fugir. Mas tudo era o propósito de Deus, porque Deus queria ensinar para Moisés agora. Não era letras, não era sabedoria que ele já tinha, não era tudo aquilo. Deus queria ensinar para ele agora a ser dependente de Deus, a se humilhar diante de Deus. É por isso que a gente ajoelha para orar, para falar com Deus. E o sogro de Moisés foi pregando o evangelho para ele durante 40 anos, mais 40 anos da vida dele. Quando ele estava com 82 anos, que a coisa começou a fazer sentido na vida dele. E assim é na nossa vida. Às vezes hoje você vem aqui, ouve a palavra e vai para o mundo, e aí acha que o mundo ainda está normal, aquilo no mundo está tudo certo, mas no dia que você começar a sentir, falar: o mundo não está legal não. A palavra de Deus está certa, a palavra de Deus sustenta, a palavra de Deus protege, transforma. Eu quero fazer parte do povo de Deus. Aí você vai começar a acontecer na sua vida o que aconteceu com Moisés. A sarça vai pegar fogo e você vai se aproximar de Deus e vai ouvir a voz do Senhor a partir desse momento. Por isso que eles estavam aqui pregando para o faraó. O faraó conhecia quem era Deus? Não, mas eles foram apresentar Deus para o faraó. E isso é o que nós fazemos aqui através da pregação. Nós não estamos fazendo nada mais, nada menos que apresentar a Deus ao mundo, Deus às pessoas, porque elas acham que conhecem a Deus, mas para você conhecer a Deus, você precisa de caminhar no deserto, você precisa de ouvir a pregação da palavra de Deus. E isso que Moisés foi fazer no faraó. Falou: faraó, Deus mandou falar para você libertar meu povo para que preste culto no deserto. Ele libertou? Não, ele falou: não conheço esse Deus, não vou libertar esse povo, e vocês, vaza daqui, porque senão vocês vão cair na pancada também.
Mas aí o que acontece? Quando as mãos de Deus estão sob a proteção, o que fala lá em Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você tem que ter a fidelidade de Moisés e de Arão aqui nesse momento, porque estavam levando a palavra do Senhor assim como o Senhor tinha mandado eles levar. Liberta meu povo para que preste culto no deserto. Não era culto nas coisinhas boas, né? Uma floresta tropical cheia de frutas, era no deserto. Uma das coisas mais bonitas quando você caminha com Deus é que Ele nunca deixa você enganado. Ele sempre fala para onde que você está caminhando. Ele vai falar assim: Roninho, a porta é estreita, tem muita coisa que você vai ter que abandonar. Ele vai falar desse jeito. Ele vai falar assim: José, no começo você vai achar que está bom, depois você vai achar que está ruim, mas você clama meu nome, eu vou te resgatar de novo, vou te fortalecer, até você conseguir enxergar que a palavra é muito mais poderosa do que tudo que você conhece de poder. Porque aquilo que o homem conhece de força e de poder está em armas, e a nossa arma é a palavra de Deus. Essa palavra sustenta. Por quê? Como assim? Ela tem poder mesmo? Tem. Porque esse povo foi tirado do Egito, o país mais poderoso daquela época, sabe como? Através da pregação de Moisés. E toda vez que Moisés levava a palavra e levava a pregação, alguma coisa acontecia. Porque através da palavra também vem os sinais do Senhor. Segue os sinais. Pode crer que segue. É só você continuar pregando, ouvindo, e vai acontecer. E logo logo começou a cair maravilhas dentro do Egito. Os rios se tornaram em sangue, depois vieram pedras, depois veio uma escuridão tão grande que podia apalpar aquela escuridão, depois veio gafanhotos, depois veio rãs, depois veio piolhos, veio chuva de pedras, e no final de tudo, da última pregação de Moisés, veio a morte dos primogênitos. Aí a partir daquele momento o faraó não aguentou, e naquele momento o faraó conheceu quem era o Deus dos hebreus. Sabe quem é esse Deus dos hebreus? É o mesmo Deus que está aqui no meio de nós, através do Espírito Santo, que é colocado dentro do nosso coração, daqueles que creem na palavra do Senhor. É o mesmo, só que aqui Ele está aqui dentro de você. Ele quer que você se transforme e quer que você caminhe no caminho dele, enfrentando as batalhas, enfrentando as dificuldades, fazendo a obra do Senhor. E depois desse momento esse povo foi libertado. Sabe por quê? Por causa da pregação. E cada vez que as pragas caíam, o povo acreditava. Cada vez que vinha mais manifestações da palavra de Deus, o povo acreditava. Por que o povo tinha que acreditar? Porque o povo tinha que acreditar porque ia caminhar no deserto, ia prestar culto no deserto, e ia ser alimentado no deserto através da palavra de Deus. Deus pega aqueles que não são para mostrar para aqueles que são que o poder de Deus é muito mais superior. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Olha que coisa maravilhosa. Gênesis 40, capítulo 40, Gênesis. Capítulo 40, 9 a 15. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume dos antigos, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Não importa onde colocar você, não importa o lugar que você estiver, não importa a condição que você estiver. Se você for crente, você vai pregar o evangelho.
Esse é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui, pregar a palavra para as pessoas que não têm o conhecimento. José estava preso injustamente, porque a esposa de Potifar, que era o seu mestre, tinha dado no pé dele e ele não quis, e ela mentiu que ele tentou alguma coisa, e aí Potifar teve que colocar ele preso. Então ele estava preso injustamente. E logo no momento onde tudo estava saindo às mil maravilhas, provavelmente José estava até pensando em voltar para a sua terra, porque ele era bem tratado naquele lugar, porque Deus estava com ele. E quando Deus está com a gente, não importa onde coloca você, você nunca vai estar preso. Preso é quando a gente está no mundo sem Deus. Quando você está com Deus, aonde colocar você, você é livre. Aonde colocar você, você é livre, porque Deus é liberdade nas nossas vidas. A vida da gente só faz sentido através de você acreditar de verdade que Deus faz a diferença, e Ele está no meio de nós. José estava preso nesse lugar, mas sabe o que ele estava fazendo? Pregando a palavra. Ele podia estar ali descabelando, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, não mereço estar nesse lugar, mas não, ele estava lá falando de Deus, porque quando ele prega, quando ele faz essa interpretação, ele está nada mais, nada menos do que pregando a palavra para esse copeiro. E você lembra que a palavra ela nunca volta vazia. Não importa quantas pessoas já passaram aqui, aquelas pessoas que passaram, que ouviram a palavra, a semente foi tocada no coração de cada uma delas. Talvez não faça sentido hoje, amanhã ou depois, mas um dia elas vão ouvir alguma coisa que aquela palavra que elas ouviram aqui vai fazer sentido. Eu falei, eu lembro dessa palavra, glória a Deus. Porque olha o que acontece quando esse copeiro vai embora. Ele sai, depois que José tinha falado que ele ia ser liberto, e acontece do jeitinho que ele falou, e aí ele fica mais 2 ou 3 anos lá fora. Então José ainda ficou mais 2, 3 anos aqui preso. Parecia que aquilo que José tinha falado para ele não tinha sentido nenhum, parecia que aquela pregação não tinha resolvido nada, porque José continuava preso, mas é porque Deus tinha algo tão grandioso para José, que aquela palavra estava crescendo lá de fora. E quando começou o faraó a ter sonhos, e sonhar e não saber a interpretação, porque ficava com medo, porque tinha que cuidar daquele povo, e ali falava de mantimentos, né, de espigas, falava de cereais, e ele ficou com medo. Provavelmente ele achou que podia ser alguma coisa sobre isso, mas ele queria alguém que revelasse aquilo. E quem podia revelar? E quando ele começa a chamar os sábios, cadê os sábios? Deus usa aqueles que não são para mostrar para aqueles que são quem é Deus na vida de cada um de nós. É por isso que Deus pega a gente no mundo caído, machucado, triste, às vezes com um momento pensando até em tirar a própria vida da gente. E aí Ele pega você, te trata com tanto carinho através dessa palavra que está aqui, e nos fortalece e nos ergue de novo. E aí as pessoas olham e veem a gente passando e falam, aquele povo ali não era aquele povo que estava naquela tristeza, que tinha acontecido aquilo, aquele rapaz ali não era aquele rapaz que estava caído. Não, Deus levantou, Deus fez obra na vida dele e na vida de cada um de nós aqui, e continuará fazendo. Pois quando José às vezes estava nem acreditando mais que alguma coisa ia acontecer na vida dele, mas ele acreditava que Deus estava ali dentro com ele. Naquele momento, enquanto o tempo já tinha passado, o faraó manda chamar José. Já imaginou? É assim que as coisas de Deus, quando você menos estiver esperando o milagre, ele acontece na sua vida. Às vezes você está achando que aquele milagre nem vai acontecer mais, e aí você já começa a desistir, e aí vem a palavra, e vem e traz aquele milagre à tona. A mesma coisa que aconteceu com José, quando achou que já não tinha mais jeito, que já ia ficar esquecido naquilo ali, o próprio faraó manda tirar José daquele lugar, o próprio rei manda libertar José. Traga aquele menino que você pregou a palavra para ele, que pregou a palavra para você, traga ele aqui. E olha a humildade de José, diz que você revela sonhos. José disse, eu não, mas eu sirvo um Deus que revela. Está vendo José mais uma vez pregando a palavra? Eu não, mas Deus faz a diferença. Não sou eu que convenço vocês do pecado, é o Espírito de Deus através dessa palavra que vai convencer vocês e vai transformar e alimentar vocês através dessa palavra. E quando vocês menos estiverem esperando, Deus vai falar no coração de cada um, e já tem falado aqui nesse lugar. E sabe o que acontece na vida de José por causa daquela pregaçãozinha que ninguém deu nada por ela lá no presídio? Por causa daquela pregação, José se torna
governador do país mais poderoso daquela época. José se torna o governador. Depois do faraó, que era o rei, depois do faraó, quem mandava em tudo ali era José. Sabe por quê? Porque pregou a palavra, porque não desistiu, mesmo em circunstâncias que era para qualquer um desistir, ele continuou acreditando. Meu Deus vai me tirar deste lugar e vai me dar coisas melhores, e assim é nas nossas vidas. Em capítulo 3 de Daniel, depois de Salmos, depois de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Ezequiel, Daniel, capítulo 3, aleluia, glória a Deus, capítulo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e teus deuses, e não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel oraram antes para que Deus revelasse aquilo que era o sonho de Nabucodonosor e a interpretação. Através dessa interpretação, eles ganharam dádivas de Nabucodonosor. Deu províncias para eles cuidarem, deu cidades para eles cuidarem. É assim que Deus faz. No momento que eles eram eunucos, eles eram escravos, quando eles continuam pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, levantando o nome de Deus, Deus os levanta. E eles se tornam governadores de províncias. Só que todo lugar que você é povo de Deus, que você começa a se levantar, vai haver resistência, vai haver pessoas querendo fazer mal a você. Isso é toda vida é assim, toda vida é desse jeito. E aí tinha um povo que estava ali, né, falou, mas como que levantou esse povo aí, não levantou a nós? Esse povo é escravo, veio lá de Judá, é cativo aqui, e nós que era para receber esse serviço aqui, nada, né? E aí Sadraque, Mesaque e Abednego não adoravam os deuses dele, continuavam adorando a Deus. Se estava naquela situação, era porque Deus estava abençoando. Então por que você vai mudar? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem será contra nós? E a partir desse momento, Nabucodonosor se ira e fala para eles que era para eles adorarem as estátuas e adorar a ele. E eles falaram, não vamos adorar não, vamos adorar o nosso Deus vivo. Então você vê mais uma vez aqui Sadraque, Mesaque e Abednego usando o poder que é a pregação. Nabucodonosor já sabia mais ou menos quem era esse Deus, mas parece que ele não acreditou muito, porque foi só interpretação de sonhos, né? Ele falou, esse Deus aí não está com muita essa coisa não, vou pegar esses meninos, vou jogar eles no forno ardente. E foi isso que ele falou, vou jogar vocês no forno, se vocês não adorarem. Ele falou, não vamos adorar. É a mesma coisa da pessoa chegar e você, olha, você busca a Deus? Busca. Não, mas vamos para outro lugar aqui, vamos fazer outra coisa aqui, vamos beber, vamos fumar, vamos... Não, eu sirvo a Deus. Não, mas desse jeito aqui, não. Você tem que ter uma escolha, fazer uma escolha. Se você quer andar nesse caminho, nós temos que continuar firmes nesse caminho. Não importa daquilo que o mundo vai bater na gente, porque aqui nada mais do que o mundo batendo em Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos jogar você no forno. Eles podiam muito bem, na hora que eles viram aquele trem queimando, falaram, não, nós vamos adorar essa estátua. Mas eles tinham uma história com Deus. Uma história com Deus não acontece da noite para o dia. Uma história com Deus acontece na caminhada. É na caminhada que Deus vai nos mostrando, nos sustentando, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé, e a gente passa a acreditar de verdade, mesmo que as circunstâncias vão tudo dando o contrário. Fala, agora eu vou cair, não vai não, eu estou contigo. Pedro está lá afundando, Jesus pega na mão dele, vem cá, menino de pequena fé. É assim, se você estiver junto, é só clamar. Vai ter momento que vai afundar mesmo. Você não deve você pensar que não vai não. Não pensa que você vai ser aquele crentão, seu retão, assim, aquele crentão que só anda para frente, entendeu? Que não vai cair, que é mentira. A maioria desses crentes aí que acha que é grande, que é isso e aquilo, já tropeçou e tropeçou grande. Tropeçou e tropeçou grande. O problema é que eles não falam.
Não fala de jeito nenhum. Você já viu o homem falar alguma coisa contra ele? Não fala, a não ser que você é convertido de verdade. O cair é do homem, a palavra de Deus já fala, mas o levantar é de Deus. Você lembra? Jesus pegando Pedro. E aí Nabucodonosor joga eles lá na porta do fogo ardente. Eles olham. Até o último momento a gente tem que ser crente. Até o último momento você tem que acreditar. Quando todas as circunstâncias estiverem contra você, continua acreditando que Deus vai dar o escape. Ele está olhando o coração de cada um de nós e falando assim: vamos ver até onde vai a fé desse povo meu. Porque é isso, é trabalhar a nossa fé. Você já imaginou? Olha o que acontece através da pregação de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele falou: nós não vamos adorar a sua estátua. Então eu vou te jogar. Então joga. Se Deus quiser, Ele nos tira, mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. E através daquela fé, quando joga Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe o que acontece? Naquele fogo que estava tão quente, que o cara que foi empurrar queimou. Quando eles caem lá no forno, sabe o que acontece? Deus entra junto, porque é assim que Deus faz. Às vezes Ele espera o último momento, porque Ele vai entrar junto. Ele vai esperar o último momento para ver onde está a sua fé, e na hora que você entra na batalha, Ele fala: agora eu vou entrar junto, porque eu já vi que tem fé em mim. Igual aquele povo que estava com medo, estava todo mundo com medo do gigante Golias, mas Davi chega lá pequenininho, coisa que não queria nada, mas já estava com o propósito já na vida dele. Não, o meu Deus me salvou de leão, de urso, e vai me salvar desse incircunciso. Ele pregou a palavra primeiro. Esse é o verdadeiro sentido quando nós falamos de Deus. Quando você está falando de Deus, você está falando da sua fé. Pode observar, se você não tiver fé, você não fala de Deus, você não fala, você fica acanhado. O cara está ali falando uma besteira ali, ao invés de você repreender na palavra, você ficaria acanhado, ouvindo, vai afastando. É porque você ainda não tem fé, ainda não. Na hora que você começar a ter fé de verdade, você taca a palavra em cima do cabo, ele sai tortinho em pé de você. Sai, ou então ele converte e vem para a igreja e fala: glória a Deus, conheci um Deus através da pregação desse povo. É assim. Foi através de Sadraque, Mesaque e Abednego, da fé e da pregação deles, que quando jogou no forno, o que o rei falou para eles? O que Nabucodonosor falou assim? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ele conheceu Deus também, por causa da pregação. E olha que ele não era nem parte do povo, era pelo contrário, era do mundo. Mas a fé daqueles meninos foi tão grande, que fez com que Nabucodonosor também enxergasse a Deus. E assim tem que ser na vida de nós que pregamos o Evangelho. E para terminar em João 21. João 21. João 21. Glória a Deus, aleluia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. O maior de todos os pregadores de todos os tempos, Jesus Cristo.
Ele levava a palavra em todos os lugares que ele ia. Curava pessoas através da palavra. Curou cegos, curou coxos. Mudou a vida de pessoas que eram ricas, como Zaqueu. Não mudou de outras porque não quiseram andar no caminho do Senhor. É livre-arbítrio, é uma escolha. Cada um de nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui para ouvir a palavra, para ouvir essa pregação que transforma as nossas vidas. E mais uma vez Jesus surpreende, porque Pedro, na mania do momento que Pedro disse que nunca ia negar Jesus, e nega por 3 vezes, e Jesus na última vez vem passando na sua frente, ele chora. E depois disso ele aparece aqui. Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e fala assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele perguntou. Então você vê que aqui Jesus estava fazendo um concerto com Pedro através da palavra de Deus. Porque quando Pedro negou Jesus, negou de frente uma fogueira. Aqui Jesus estava também com uma fogueira, e quando Pedro chega, ele fala a mesma coisa para ele. Porque Pedro falou para ele: todos eles podem negar ao Senhor, mas eu nunca te negarei. Eu sou o cara. E Jesus aqui faz a primeira pergunta para ele: tu me amas mais do que a eles? Você lembra que você falou para mim? É isso que o Senhor Jesus, através da palavra dele, faz nos nossos corações. Ele nos molda, ele nos transforma, ele nos encoraja mais e mais e mais para que a gente continue aprendendo, para que a gente continue caminhando, para que a gente continue construindo o alicerce da palavra do Senhor, que ele já nos deu. Basta a gente colocar um tijolo e outro tijolo e continuar construindo, através das dificuldades que sempre haverão de vir. Mas vocês têm dificuldade nos trabalhos todos os dias. Quando a gente estava no mundo, a gente também tinha dificuldade e não tinha Deus. Agora nós temos Deus e as dificuldades vão ser fáceis de ser vencidas, porque todos esses grandes homens que andaram com eles venceram as dificuldades que Deus mesmo tinha colocado para fortalecer a palavra dele no nosso coração. Por isso, eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha fazer sentido e venha transformar a vida de cada um de vocês e de cada um de nós. Que essa palavra continue nos alimentando espiritualmente, para que a gente comece a olhar o horizonte e consiga enxergar coisas a mais do que matéria, coisas espirituais que Deus vai nos mostrando. Porque para você se tornar espiritual, só depende de você. Para nós nos tornarmos parte do corpo de Cristo, só depende de nós. E é só a gente continuar avançando de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra grandiosa. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo, por se expressar por cada um de nós aqui, falando poderosamente nos nossos corações. E que o Senhor continue nos guiando em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus Pai, pela tua maravilhosa obra no meio de nós. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, abençoar os familiares de cada um aqui, abençoar no trabalho, abençoar em nome de Jesus nas escolas, abençoar em nome do Senhor Jesus as famílias, e que os irmãos que não tenham força para chegar até aqui para também ouvir a tua palavra, que venham, Pai, que o Senhor possa estar trazendo eles, para que eles venham também alimentar dessa doce e maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.